O Vasco já levou 29 gols em 20 partidas do Brasileirão, uma média alta que preocupa a torcida. Por isso, Diniz pediu reforços no setor e a diretoria atendeu. Carlos Cuesta, zagueiro da seleção colombiana, tá chegando. Mas será que ele pode ser o xerife da zaga que o gigante da colina tanto precisa? Bora conhecer as características desse atleta. Vem comigo! Antes dos lances, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira do Carlos Cuesta. 26 anos, 1,79 m, não é um zagueiro extremamente alto, e 23 participações com a seleção colombiana, convocado pela primeira vez em 2021. Inclusive, nessa última convocatória, ele também está disponível na seleção do seu país, tá? Passagens, tá? Uma carreira aí de poucos clubes até então, né? Surgiu lá no Atlético Nacional, de lá ele migrou para o Genk da Bélgica, que inclusive é um time que cresceu muito nos últimos anos ali no campeonato belga, e aí ele acabou chegando no Galatasaray, seu clube até o momento, tá? No Galatasaray, para ser bem honesto, ele jogou muito pouco, tá? Foram apenas 9 partidas e me estranha, tá? Tentei procurar informações, me estranha muito o Galatasaray querer negociar ele assim tão rapidamente. Não tem um histórico de lesão grande, então, sinceramente, não consegui entender o fato de ele estar negociável aqui nesse momento. Vamos para os lances, vamos conhecer um pouco mais sobre o jogador. Nós conhecemos o estilo do Fernando Diniz e a gente sabe que ele prioriza bastante zagueiros com boas saídas de bola. E isso o Carlos Cuesta faz muito bem, como a gente tá vendo aqui nesses vídeos. Tanto em passes aí mais cavados, como também passes para sair da pressão, né? Tem uma tranquilidade muito grande para sair jogando. Inclusive, tá? Vamos trazer aqui alguns dados sobre ele que eu acho que corroboram muito com isso que eu quero mencionar aqui e trazer para vocês nessa análise, ó. Se a gente der uma olhada aqui nas tentativas de passe dele, 89, né? Em um banco de dados gigantesco que tem aqui no site da FBref, tá? E passes completados 99%, ou seja, ele é melhor que boa parte dos zagueiros que são comparados com ele aqui, isso obviamente em percentuais de 90 minutos, então realmente é bizarro o quão ele tem um aproveitamento de passes bem interessante. Uma outra coisa que eu identifiquei bastante no seu jogo foi o fato de ele não ter medo de fazer corridas progressivas para cima de atacantes, ou seja, o atacante vem pressionar ele sem problema nenhum, ele não tem medo de dar um drible, sair jogando, achar o espaço e dar um passe já mais no entrelinhas um pouco mais à frente. Sobre o posicionamento dele, vocês viram ali nos lances que ele estava um pouco mais à esquerda, tá? E no Galatasaray, o pouco tempo que ele esteve no Galatasaray, ele jogou do lado esquerdo porque do outro lado tinha o Davinson Sanchez, só que eles trocavam bastante ali de posição durante os jogos, mas inicialmente jogando do lado esquerdo, tanto que a gente olha aqui o mapa de calor dele dessa temporada, que é realmente muito curto, 3 jogos apenas como titular, praticamente jogando pelo lado esquerdo. Só que se a gente vai para a Pro League, lá no campeonato belga, no Genk, onde ele fez a temporada, diversas temporadas completas, a gente vê que é muito mais dividido, porque ele jogava hora na direita e hora na esquerda, então ele tem essa versatilidade. Acho que vale a pena mencionar isso aqui também. Antes de eu mostrar uma das principais características do Cuesta, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Agora eu quero trazer para vocês a principal característica do Carlos Cuesta. Ele é um jogador, um atleta, um zagueiro que ele gosta muito desse lance de aproximação. Então, por exemplo, ele está marcando um centroavante que geralmente está de costas para o gol, ele não espera muito para dar o bote, ele realmente avança e tem essa explosão para avançar e já tentar roubar a bola de cara, ou seja, não é aquele cara que espera um pouco mais o lance, tipo Virgil van Dijk, por exemplo, que a gente sabe que ficou tanto tempo sem ser driblado, né? Não, o Cuesta realmente vai para cima, ora ganhando esses duelos e ora, como nesse lance, perdendo esses duelos, sendo inclusive um jogador extremamente físico nesse quesito. E aí, para trazer um comparativo real, não dá pra gente comparar com o Maldini da vida, trazendo com o Robert Arboleda, que eu julgo que é um zagueiro que, inclusive, né, se a gente pegar aqui no site, é um dos jogadores de comparação, ou seja, quando tem uma característica similar, o Arboleda aparece por aqui. E aí a gente vê, né, os dados aqui do Carlos Cuesta, você vê que ele tem um nível, né, de tackles, que são basicamente os desarmes, muito mais alto que o Arboleda. O Arboleda é o verdinho, obviamente o Arboleda vence em outros quesitos. Então, bem interessante esse tipo de jogada do Carlos Cuesta. Agora, trazendo um contraponto, para não trazer só coisa boa do atleta, uma das coisas que eu identifiquei no jogo dele é o fato que às vezes ele acaba se desligando um pouquinho dessa marcação próximo da área, que realmente é uma situação de grande perigo, como a gente pode perceber nesse lance,
que ele basicamente olha a bola, né, depois de uma jogada de retorno, e o centroavante fica livre por aqui. E aí ele acaba perdendo o jogo aéreo, que inclusive não é uma grande força dele, até pela altura e tal. E aí acaba gerando uma finalização perigosa para o adversário. Vamos para números de novo, que vale a pena a gente mencionar alguns números. Se a gente pegar aqui no Futmob, que mostra, né, um comparativo entre todos os outros jogadores aí da liga, né, por 90 minutos, a gente pega aqui, por exemplo, o jogo aéreo vencido, realmente ele tem uma taxa muito baixa. Jogou pouco, tem uma amostragem pequena? Tem, mas realmente é um fato para vocês vascaínos se preocuparem aí nesse quesito. Não é um jogador que pelo chão ele vai muito bem, mas pelo alto talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade. E aí, até para corroborar, para não ficar somente no opinativo, no estatístico, vamos dar uma olhada num lance aqui do Cuesta num duelo aéreo. Você vê que sai o cruzamento, ele tá aqui na parte de cima aqui do vídeo, marcando um atleta que fisicamente é muito forte, viu o jogo todo para trazer aqui para vocês. Então por isso deixa o like, dá uma moral aí. Você vê que facilmente ele é batido, por sorte o Davinson Sanches efetua o corte e aí depois ele tem tranquilidade e qualidade para sair jogando, coisa que eu já mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Um outro ponto positivo no jogo do Cuesta é a velocidade. Não é um zagueiro lento, então consegue dar sprints mais longos, além daquela aproximação que eu já mostrei aqui para vocês, evitando que o atacante que está com a posse efetue um cruzamento ou até mesmo uma finalização a gol. Vamos de campinho 100% atualizado, já com o Robert Renan por aqui, contratação que chegou antes do Carlos Cuesta, né? E como vai jogar o Carlos Cuesta? Cara, o Diniz está com diversos problemas aqui na defesa, muito pelo fato do Maurício Lemos, que tinha uma expectativa grande. Eu vi a carreira dele no Las Palmas, no Sassuolo, é um jogador que realmente com a bola no pé é muito característica do Diniz, mas realmente não deu certo no Vasco e provavelmente vai sair. Tanto que nos últimos jogos, antes de eu estar gravando esse vídeo, o Hugo Moura vem sendo titular, mesmo tendo zagueiros aí na posição para poder atuar por aqui, que é o caso do Maurício Lemos aí também, tá? Então, provavelmente a gente vai ver o Carlos Cuesta jogando ao lado do Robert Renan. E pelo fato do Robert Renan ser um zagueiro canhoto, tá? É bem provável que ele jogue pelo lado direito, o que na minha opinião não compromete tanto o futebol dele. Mas, caso necessite que ele jogue pelo lado esquerdo, ele tem qualidade para isso, tanto na saída de bola como também na marcação. Na minha visão, Carlos Cuesta é um bom jogador com bagagem de Europa e também de seleção colombiana. Apesar de algumas deficiências, chega para ser titular nesse elenco do Vasco, formando dupla de zaga com o recém-contratado Robert Renan. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse reforço? Comenta aqui embaixo. E continua ligado no canal, porque tem mais uma análise aparecendo agora, aí na sua tela para você assistir. Tamo junto!